Eu combinei com os meninos aí ainda que não tem namorada, falei com eles que era para trazer o anel, porque hoje é dia dos namorados, né? O cara já traz o anel, a gente faz uma oração forte daqui, ele olha para o lado, já vê a menina e fala assim, é hoje, né? Está resolvido os meus problemas. O Paulinho falou comigo no começo que ele ia pegar o anel e ia jogar. Se marcasse a menina, ele ia falar assim, essa é a marca da promessa, não foi, Paulinho? Ó, irmã, já está com a marca da promessa aí, vamos que vamos. Mas hoje é um dia muito especial, né, que o pessoal comemora, é um dia que fala-se de amor, de relacionamento, de compromisso, e isso é muito bom. E eu tenho o privilégio de ter o microfone na minha mão, não posso perder a oportunidade, né? Hoje, especificamente, eu faço 19 anos de namoro, comecei a namorar no Dia dos Namorados, e tem uma história muito linda nisso daí, de um tempo que a gente esperou muito, eu tentando ganhar essa menina para o Senhor, porque estava difícil, ela não queria nada com Deus, mas depois ela se converteu, então no Dia dos Namorados eu tomei coragem e pedi ela para namorar, e ela loucamente aceitou, né? Não sabia onde que estava entrando e aceitou. Então foi uma benção, obrigado, viu, por esses 19 anos de namoro, que o Senhor te abençoe e abençoe a nossa casa. Sou muito honrado e feliz pela sua vida e por você me amar, viu? E eu te amo também. E a minha oração tem sido que o Senhor me deixe, me permita e me capacite a te amar cada dia mais, viu? Não vou falar poesia aqui não, porque senão os meninos vão ficar empolgados aí, vai achar que é culto de namoro, esses troços assim. E aqui não é programa do Silvio Santos, quem quer namorar comigo não, tá bom? Essa parte de namoro vai acabar agora e a gente vai entrar então aqui para a palavra de hoje, que pode ser que também caminhe um pouco nessa direção. E é interessante que eu estava vindo dentro do carro aqui e pude agradecer junto com a minha família orando. Eu e a minha esposa, durante vários anos, nessa data, provavelmente estaríamos ministrando em alguma igreja, em algum encontro de casais, que era o que a gente mais fazia, mas hoje a gente tem o privilégio de estar com vocês aqui. Uma coisa que tem me preocupado muito, e eu estava orando sobre isso e pensando muito, é o seguinte. Nós hoje temos uma característica interessante na nossa juventude e até também nas pessoas um pouco mais velhas. Nós vemos pessoas discutindo sobre tudo. As mídias sociais estão aí. Se você tiver uma impressão a respeito de algo e tiver coragem, você vai escrever algo e vai postar isso na mídia social. Estou certo ou estou errado? Qualquer coisa. Se você quiser falar sobre astrofísica, se você quiser falar sobre neurologia, se você quiser falar sobre astrologia, se você quiser falar sobre a Bíblia, é um campo livre. Qualquer pessoa chega ali e posta qualquer coisa. Eu estou errado? Só que, para informação de vocês, tem muita gente postando coisas das quais eles não têm um pingo de conhecimento. Isso é normal. Agora, o que mais me assombra e assusta é você, meu querido irmão, minha querida irmã, dar crédito para isto. É isso que me assusta. Você é uma pessoa esclarecida, que conforme a palavra de Jesus e a promessa que Ele nos deu uma promessa que Ele nos daria um Espírito, e esse Espírito é da mesma qualidade que Ele e o Pai, e esse Espírito seria capaz de transformar as nossas vidas e de nos dar graça, sabedoria, entendimento, porque Paulo fala que esse Espírito prescruta as profundezas de Deus. É o mesmo Espírito que está sobre a sua vida. Agora, você usa esse Espírito para quê? Então, assim, eu vejo as pessoas idolatrando algumas pessoas na internet, falando que são seguidores de outros. Seguidor, eu acho que é uma palavra tão forte, tão pesada para você falar que segue alguém que você não conhece, que você não convive com ela diariamente. E vira e mexe algumas dessas pessoas que são ícones da internet, né? São grandes youtubers, são pessoas ali que estão com não sei quantas mil pessoas que seguem elas no Instagram, se descobre que estão com uma depressão, que estão vivendo mal demais, mas aparentemente eles estão transparecendo ali aquela alegria, falando de coisas que muitas vezes eles não conhecem, ou falando uma mentira, falando algo que eles não vivem. Por que eu estou falando essas coisas todas para a gente introduzir e entrar na palavra? Eu acho que nós precisamos pegar algumas coisas da Bíblia, algumas coisas da palavra do Senhor, algumas coisas do amor de Deus, que permeiam pela nossa mente, e a gente tem que fazer isso descer para o coração. Eu vejo que a maior dificuldade nossa como cristãos são os valores que a gente negocia, que estão bem claros, estabelecidos na palavra de Deus, principalmente para vocês como jovens. Tem valores, tem coisas que vocês não podem abrir mão, e vocês estão abrindo mão o tempo inteiro.
Por que isto? É porque ainda está no campo da mente, não desceu para o coração. A gente pode olhar aqui tantos irmãos na palavra que estão ali registrados, que a gente tem acesso. Esses irmãos, eles em algum momento, o Senhor falou com eles algo e aquilo não ficou simplesmente na mente deles, até porque vários deles nem entenderam direito, mas aí eles pegaram aquela palavra e levaram para o coração e aquilo passou a ser uma coisa que era um pilar, que era aquilo que eles viviam. E nós temos vindo aqui, sábado após sábado, domingo após domingo, durante a semana nas igrejas casas, e a ministração, e a gente fala do Espírito, e a gente fala das coisas da palavra, e a gente fala do amor, e a gente fala da importância da família, e a gente fala da importância de estarmos juntos, de congregarmos, de adorar ao Senhor, e a gente continua da mesma forma. Aí algumas pessoas no meio assim começam a acontecer coisas diferentes na vida deles. Eu, particularmente, entendo que essas pessoas que começam a acontecer coisas diferentes é porque elas tiram essas coisas do campo assim da mente, de só pensar, entendeu? De só ficar ali filosofando a respeito. Às vezes até fala a respeito, mas aquilo ainda não é um pilar no coração. Uma das coisas que mais me deixa assim feliz é quando eu vejo uma característica numa pessoa do Senhor, uma característica da palavra de Deus na vida dela, cuja qual ela não abre mão. Ela não abre mão. É uma coisa sensacional quando você tem um testemunho de várias pessoas em volta falando assim, aquele irmão não mente. A palavra do Senhor que fala que aquele que antes de converter, de conhecer o Senhor Jesus mentia, agora não minta mais, não roube mais, transforme a sua vida. E é interessante demais quando isso acontece, e aí você vê que aquele irmão não abre mais mão daquele princípio, é inegociável. É inegociável. Agora, o que tem sido inegociável para nós? O que tem sido negociável e inegociável na sua vida? A gente podia pegar aqui agora e partir para falar sobre relacionamento, hoje é dia dos namorados, mas eu vou deixar um texto aqui para a gente começar a falar a respeito dele, que Paulo fala com Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está falando isso aqui com Timóteo, seu discípulo. Olha que coisa linda. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e que acredita firmemente. Eu queria que você, se pudesse, pensasse a respeito disso, não só agora, mas um pouco de tempo depois. Eu tenho pensado muito nisso na minha vida. O que eu acredito firmemente? Qual que é a convicção que eu tenho? Essa semana, na igreja casa que eu participo, eu falei com os irmãos que eu queria que o Senhor Jesus voltasse naquele dia da reunião. Aí uma irmã estava para fazer aniversário, E ela, puxa vida, não pode ser na segunda, não, meu aniversário é no final de semana, O Senhor podia voltar na segunda. Irmão, se você ama algo mais do que a vinda do Senhor, você ainda não acredita firmemente nisso. Estou dando um exemplo assim só. Não, deixa eu casar primeiro, depois o Senhor volta. Você acha que você casar é mais importante do que a vinda do Senhor para a humanidade? Não, mas eu queria tirar carteira, eu queria dirigir, eu queria fazer a viagem dos meus sonhos, eu queria conhecer outra parte do mundo. Eu queria ter um amor verdadeiro, as meninas mais românticas, sempre falam isso. Nossa, eu queria viver um amor verdadeiro. Eu queria te falar uma coisa. Você tem à sua disposição um amor verdadeiro. Fiel, justo, o amor de Cristo. Que é muito maior do que um amor natural que alguém possa querer te dar, te decepcionando a cada dia, na tentativa de acertar e errando, porque é assim que são os relacionamentos. Então, de alguma forma, hoje, eu fiquei orando o tempo inteiro, Deus, me dá uma chave, me dá uma forma de mostrar para esses meninos, para mostrar para essas meninas que eu amo tanto, que eu aprendi a amar tanto, nesse tempo que eu tenho convivido com elas, para que a gente possa pegar essas coisas que ficam assim na nossa mente e trazer para dentro do coração. Eu fico impressionado com quem é alucinado com o time de futebol.
Quem gosta de time de futebol de verdade. Ele tirou aquilo da questão da mente e levou para dentro do coração. O time perde de 10, ele fala que ele ama aquele time. O time perde de 5, ele ama aquele time. O time dá uma melhorada, vai para a final, perde, ele continua amando aquele time. Saiu do campo da mente, entrou para dentro do campo do coração. E aí transformou tudo, porque está no coração, ele não consegue tirar, ele ama aquilo, ele vive aquilo, ele respira aquilo. Nós precisamos ter essa identificação com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele é. A gente está falando esse primeiro semestre todo na igreja, falamos várias vezes aqui nos jovens a respeito de família. E é engraçado porque muitas vezes a gente está falando e você está sentado aí nessa cadeira e a sua família é totalmente perfeita. Seu pai e sua mãe estão bem, são crentes, pessoas maravilhosas, está tudo jóia. Você acha que isso não tem nada a ver com você, sabe por quê? Porque não desceu para o seu coração ainda. Porque se descesse para o seu coração, você tinha que pensar que os seus amigos, as pessoas à sua volta, tinham que ter uma família igual à sua. Ou tinha que pelo menos viver a experiência que você vive, porque você acredita que essa experiência você tem por causa de Cristo. Ou eu estou errado? Eu acredito que todas as coisas que eu tenho é por causa do Senhor. Porque a palavra do Senhor, Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daquele que ama Ele. E mais no finalzinho do Romanos 8, fala que também nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Só que muitas vezes, hoje, esse amor de Cristo não desceu para o nosso coração. Esse amor de Cristo está na nossa mente. A gente não entendeu ele ainda. Por quê? Porque nós não lemos a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não conhece a Deus, você escuta as pessoas falar, isso fica no campo da sua mente e não desce para o seu coração. Por isso que você fica essa montanha russa. Essa semana eu estou crente. A palavra do final de semana foi, Robert esteve aqui e foi realmente maravilhoso. E ministrou na vida dos irmãos, e foi o Espírito Santo e trouxe palavra. Mas no outro final de semana não foi o Robert. Aí a semana foi ruim, esvaziou, perdeu o gás. Você vai ficar dependendo de irmãos a vida inteira, de cultos de final de semana, para que as coisas desçam até o seu coração? Você vai continuar pecando nas mesmas coisas porque você não estabeleceu esses princípios de Deus dentro de você? Você vai ficar caindo nas mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas, e agora eu vou entrar num campo aqui complicado. E você vai continuar tendo os mesmos problemas com a sua família, com seus pais, sempre? Você não vai deixar descer nada para o seu coração? Obediência, honra. Está na palavra do Senhor aqui, Efésios. Está falando que você tem que honrar seus pais. Você tem que obedecer seus pais. Mas obedecer é muito difícil. Então olha para Jesus. Ele obedeceu, e obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. E um dos autores aqui que vocês conhecem, que eu não preciso de falar, que é Paulo, falou assim que ele não usurpou ser igual ao Pai, se esvaziou, tomou forma de homem, para sofrer aquilo que ele tinha que sofrer. Ele deixou descer para o coração e cumpriu na íntegra. O autor de Hebreus fala a mesma coisa, que Jesus viveu nesse corpo e foi obediente, e agora ele é capaz de saber qual que é a sua dor. Só que é engraçado que a gente fica nesse campo da mente, imaginando esse poder tão grande de Jesus, tão grande, mas a gente não traz para o coração. Você precisa trazer essa identificação de Cristo para dentro do seu coração, e aí a sua salvação, a sua vida com Deus vai passar a ser a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida. E as outras coisas vão acontecer ao redor disso. Olha que coisa maravilhosa, a gente orando aqui pelo irmão, porque ele foi convidado pela empresa a ficar fora para trabalhar. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, a gente precisa de pensar nessas coisas, não pode ser mais um sábado hoje. Não pode ser mais uma vez que você veio no culto e voltou para casa e continuou com as suas mesmas dificuldades com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Não pode ser, tem que acontecer alguma coisa que esses princípios desçam para dentro do seu coração e sejam imutáveis. Eu não abro mão disso aqui de jeito nenhum. Alguns cristãos aí pelo mundo têm morrido por causa disso. O evangelho chegou e não ficou na mente deles, não. O evangelho chegou e desceu para o coração. Aí agora acabou. É necessário entregar a vida? É agora. É só para entregar a vida, está resolvido. Vou estar com o meu Senhor daqui a pouco. Vocês podem achar que é hipocrisia, mas eu penso assim e vivo assim.
porque eu entendo e a cada dia peço ao Senhor que faça com que isso desça até o meu coração. Então, para mim, é maravilhoso viver com as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus, estar nas coisas de Deus, ter princípios de Deus na minha vida, são coisas assim, maravilhosas, 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 maravilhosas. Isso é tão bom, irmãos. Queria convidar vocês a fazer isso, a trazer essa chave, a mudar essa coisa do campo da mente para dentro do seu coração. Tem uma historinha em 2 Samuel, um filho de Davi se enamorou, se apaixonou por sua meia-irmã. Se enamorou de Tamar. Esse menino chamava Amon. Então ele viu a irmã bela, virgem, e ele se enamorou, apaixonou por ela. Pronto, apaixonei por essa menina. Mas ele pensou que se ele pedisse ao pai dela, ela em casamento, o pai nunca daria. E aí ele vai então e tem um amigo. Olha que coisa boa. É bom demais ter amigo, não é? Ninguém responde. É bom demais ter amigo? Igual esse amigo que estava lá, não era não, irmãos. E melhor ainda, né? Se aquele menino, Amon, tivesse com a lei do Senhor descida para dentro do coração dele, ele não tinha feito o que ele fez, não. Porque o amigo dele, Jonadab, ele propôs para Amon fazer um esquema. Falou assim, você finge que você está doente, o rei vai vir te ver, seu pai Davi, e aí você fala com ele que está muito fraco e que você queria comer um bolo feito pela sua irmã. E quando ela vier aqui, você pega ela à força e deita com ela, tem uma relação com ela. Uma forma mais fácil de vocês entenderem hoje. E assim esse rapaz fez. Ele escutou o conselho do amigo. Por que eu estou trazendo esse texto? A gente podia pegar esse texto hoje só para falar de relacionamento, né? Dia dos namorados, falar da paixão, porque logo depois no texto fala que depois que ele deitou com a moça, ele ficou com aversão por ela, não queria nem mais olhar para a cara dela. Por quê? Porque era só a questão da carne. Não tinha descido amor para o coração dele, o amor estava só na mente. Ele só ficou impactado com a beleza dela. Isso é um risco muito grande que a gente corre, de ficar impactado com a beleza de alguém e aquilo ficar a coisa que ocupa a nossa mente o tempo inteiro. Aí não desce para o nosso coração. Aí muitas vezes o Senhor até te agracia, ou você é muito cara de pau, chega, conversa com aquela menina e começa a namorar com ela. Aí você percebe que não desceu para o coração e aí tem que terminar com ela. Então esse rapaz, eu acredito, depois vocês estudem lá, se tiver muito fora do que eu estou falando, vocês me ajudam a entender melhor o texto. Ele, para mim, não tinha a lei no coração. Ele tinha a lei na mente, ele era o filho do rei, escutava falar a respeito da lei. Mas quando aquele amigo propôs para ele algo diferente daquilo que estava na lei, se a lei estivesse no coração, ele ia falar assim, você é louco, eu posso perder a minha vida por causa disso, porque na lei fala que isso é passível de perder a vida. Só que ele não tinha isso no coração, entrou no esquema do amigo, pegou o bolo que a irmã fez, deitou-se com a irmã, e imediatamente pediu o servo para levar a irmã embora do quarto dele, da casa dele, da vida dele. E o outro irmão não ficou muito feliz sobre isso, aí vocês já sabem tudo o que acontece depois. Aquele irmão Absalão vai matar aquele irmão dele, vai gerar aquela confusão toda, e depois ele vai tentar tomar o trono. Aí é uma história boa para a gente estudar depois. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso não desceu até o coração. Não desceu até o coração. Eles não estavam com o mesmo sentimento de observação da palavra. E agora eu te pergunto, porque essa é uma preocupação nossa de pai e de família, e a gente está nesse tempo de família. Nós nos preocupamos com os amigos que vocês têm. E eu te pergunto agora, o que seus amigos têm te aconselhado? Seus amigos têm te chamado para fazer o quê? Eu gostaria de falar para você que é moça, né? Se você tiver uma amiga, se você colocar uma roupa que tiver um decote muito grande, e ela chegar para você e falar assim, nossa, isso aí eu acho que está demais. Ame essa amiga. Se você tiver uma amiga que vê que você no telefone conversou com a outra e mentiu, e ela te exortar, ame
essa amiga. Se você tiver um amigo que descobre que você está lá vendo no celular pornografia e ele te exorta e fala com você que está errado e te chama para sair desse lugar, ame este amigo. Da mesma forma, e pode estar acontecendo aqui no nosso meio, tá? Eu não gostaria não, mas pode. Se você tem algum tipo de amizade aqui que tem te influenciado de forma negativa sobre essas coisas que eu estou falando aqui agora dos princípios do Senhor, essa pessoa não deixou esses princípios descer até o coração dela, e mesmo que você talvez tenha deixado descer até o seu, ela vai conseguir tentar te tirar desse princípio. Observe o que a pessoa que está do seu lado, observe o que os seus amigos têm te falado, observe a vida da pessoa que está te falando. Eu, para poder ministrar aqui, todo pastor fala isso, né? Primeiro essa palavra tem que servir para mim. Eu primeiro tenho que estar diante do Senhor, buscar a Ele e ver se o que eu vou falar eu vivo. Irmãos, eu não deixo qualquer um entrar na minha casa. Eu não escuto qualquer um que chega do meu lado e fala as coisas. Quer dizer, eu escuto, mas não obedeço. E nem ando conforme aquilo que a pessoa está falando para fazer. E, infelizmente, hoje, a gente, além de ter essa dificuldade com as pessoas que estão do nosso lado, que são os nossos amigos, a gente vai voltar lá para o começo da introdução que eu dei. Nós estamos nos deixando ser influenciados por alguém que a gente nem conhece e nem sabe que tipo de princípio aquela pessoa tem. Porque ela tem lá não sei quantos mil seguidores. Então a gente muitas vezes fica pensando assim, eu vejo isso com muitas jovens, nossa, eu podia ser também uma youtuber, ter 1 milhão de seguidores, e eu podia ganhar dinheiro com isso, e eu podia falar de roupa, e o menino fala que podia falar de carro, de futebol, de jogo, meu menino mesmo, o Thiago, fica o tempo inteiro, não, porque eu podia fazer o canal, que se eu tivesse 1.000 pessoas eu ia jogar não sei aonde lá do jogo, lá do troço dele, que eu não sei o que é, tem de videogame doido aí que eu não entendo nada, ele fica o tempo inteiro que eu ia te dar um carro, não sei, eu falo, já tem carro. Não, porque eu ia te dar uma casa assim, eu já tenho casa. Aí eu falo para ele, filho, eu só queria que você obedecesse o Senhor. Eu só queria que você tivesse o Senhor na sua vida. E o que vai acontecer na sua vida, o que você vai ter, vai servir para você. É assim que funciona. O princípio está estabelecido no meu coração. E eu quero cada vez mais me fortificar nesse princípio. E eu não combinei nada com a minha família. E isso para mim hoje é tão importante. Eu sofri tanto esses dias, sofri assim no bom sentido, de querer achar uma palavra que encaixasse com isso, para que vocês meditassem, isso acontecesse na vida de vocês. Queria tanto, e eu queria fazer um desafio para vocês. Minha esposa está aqui, minha filha. Na hora que acabar a reunião, conversa com elas, vê se eu tenho algum princípio na minha vida e se isso faz diferença na minha casa. Mas seja corajoso, porque se você escutar delas que faça na sua também. Para muitos, é uma alegria para mim estar aqui agora, né? Sábado à noite, dia dos namorados. Sabe por quê? Os amigos estão convidando para ir para o lugar hoje onde vai ter o baile do solteiro, porque está solteiro, vai arrumar uma pessoa lá e vocês estão aqui. Olha que coisa maravilhosa. Esse já é um passo. Mas não deixa isso ficar no campo da mente. E nem fica achando que essas coisas te fazem ser diferentes no Senhor. O que vai fazer a diferença sua com o Senhor é quando esse princípio descer para o seu coração. Né? Daqui a pouco você vai estar namorando, já temos alguns casais aqui, a idade está chegando para muitos de vocês, e começa a ter os relacionamentos, olha para um rapaz, olha para a moça, se interessa, né? Andei brincando esses dias para trás, quase apanhei ele em casa, brinquei do anel aqui hoje, mas é tudo brincadeira, mas começa-se os relacionamentos na igreja. E a coisa mais bacana vai ser quando o seu namorado tentar fazer alguma coisa com você e você falar com ele assim, eu tenho um princípio, que é a palavra de Deus. Não vai dar para você ficar esfregando a mão no meu corpo, não. Não acho que isso está condizente com a palavra de Deus. Vai ser legal quando a moça te falar que é para vocês mentirem, que vão para um lugar e vão para o outro, e o rapaz fala assim, não vou poder fazer não, porque na minha regra de princípios, conforme a palavra, eu não minto, não vai dar para enganar os outros não. Nós vamos ter que andar na luz. E aí, como é que vai ser? Vai ser um namoro que vai durar 2 semanas, porque tem regra demais? Ou vai ser uma coisa que vai durar para a vida toda? Então,
Então nós precisamos de alguma forma, eu não sei a palavra, eu não sei o que fazer, dá vontade de eu gritar aqui, da cambalhota, fazer alguma coisa para vocês perceberem e que isso entre no coração de vocês, sabe? Eu fico olhando daqui, não vejo ninguém mudar o semblante, está todo mundo meio assim, assustado, eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Mas eu queria tanto que essa palavra entrasse no coração de vocês e vocês observassem os princípios que Jesus colocou para nós. Tem uma outra passagem muito interessante, está lá em Marcos capítulo 2, versículo 1, se não me engano. Deixa eu ver se é versículo 1 mesmo. São os amigos de verdade, que fazem uma coisa muito legal. Quer ver? Acho que é Marcos. É Marcos, pode ir abrindo aí. Marcos capítulo 2. Nós tivemos lá o exemplo do Jonadab. Aquele menino não tinha os princípios do Senhor no coração, e ele então orientou a Amon a fazer uma coisa errada, e o pior de tudo foi que Amon fez. Isso foi terrível. Agora eu queria que vocês olhassem uma coisa aqui muito interessante. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus ensinava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por 4 amigos. E, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe Jesus a fé dos amigos, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé daqueles amigos. E aí depois o texto vai falar que Jesus vai dar uma dura na turma lá, que a turma vai questionar se ele pode perdoar pecado. E aí ele fala, se vocês acham que é muito difícil perdoar pecado, vocês acham que é mais fácil mandar ele levantar e andar? E ele vai falar, então levanta, anda, pega teu leito e vai. E o homem pega o leito, levanta e vai. E os fariseus, saduceus e aquela turma toda não tem mais nada para falar. Agora, as pessoas do seu círculo mais próximo, as pessoas que são seus amigos, as pessoas que têm te influenciado. E agora eu vou fazer uma coisa que é engraçado, porque isso não acontece, né? As pessoas que você segue no Instagram, você nem conhece elas, então não tem nem jeito de você saber. Mas vamos falar das próximas, então, do círculo menor. Jesus tinha um círculo menor, né? O círculo menor de Jesus era Pedro, Tiago e João. Depois a gente tinha um círculo maior dos 12, depois tinha os 70, e depois tinha a multidão. Mas ele tinha um círculo menor. E eu quero te perguntar agora, olha para o círculo melhor que está à sua volta, o círculo menor. Essas pessoas que estão do seu lado, elas têm feito diferença na sua vida por fé? E agora eu vou engrossar. Você, hoje, sendo sincero, tem sido a diferença na vida de alguém por fé? Tem quanto tempo que você não convida um amigo seu para estar aqui? E olha que eu vou exagerar aqui, mas eu duvido que você não tenha vários amigos lá no troço lá do Instagram, do Facebook, do trem da escola, do trabalho, onde você está convivendo. Você tem amigos? Você conversa com pessoas? Você tem levado essas pessoas até Jesus? E olha que está fácil, hein? Dá para vir de Uber, dá para rolar uma Caronex, top, dá para vir de ônibus, dá para vir do jeito que você quiser, é fácil hoje em dia. E Jesus aqui, você não vai precisar nem de quebrar a laje para poder colocar o cidadão aqui dentro. Que tipo de amigo você tem sido? Agora, diante desses princípios e da necessidade da gente ter fé, e essa fé que impactou Jesus e os amigos, eu quero te falar a respeito dos seus pais. A sua fé, os princípios que estão no seu coração, têm feito diferença na vida dos seus pais? Eu vou inverter um pouquinho aqui, porque normalmente a gente fala para os pais.
E normalmente a gente critica os nossos pais. E eu sei que tem muitos de vocês aqui que talvez tenham os pais que não são cristãos, ou que sejam cristãos nominais, porque conforme estamos falando aqui hoje, os princípios de Deus ainda não desceram até o coração e vira e mexe eles estão fazendo alguma coisa que decepciona você. Você tem sido esse amigo de fé na vida do seu pai, da sua mãe? Você tem sido esse amigo de fé na vida do seu irmão dentro da sua casa? Nós precisamos ser esses amigos. Nós precisamos fazer com que esses princípios saiam da nossa mente e venham até o nosso coração. Então, vocês que são pessoas tão inteligentes, que já estão vivendo o índice mais alto de informação, de tecnologia na mão, que têm acesso a falar com pessoas em várias partes do mundo agora, aí, instantaneamente, não fique preocupado em ter seguidor, não fique preocupado em ganhar dinheiro, não fique preocupado em ser famoso, em ter reconhecimento. Mas nunca mais ninguém viu falar desses 4 amigos. Na Bíblia não faz referência mais deles. Mas Jesus fez. E falou uma coisa a respeito desses irmãos aqui, que ele não falou a respeito até de alguns apóstolos. Teve apóstolo que ele teve que falar assim, mas você precisa ver para crer? Esses irmãos, não. Por fé, eles abriram um telhado, desceram aquele paralítico aos pés de Jesus, e Jesus curou aquele homem. Eu quero amigos assim para a minha vida. E eu quero ser amigo assim para as pessoas que estão próximas a mim. Eu quero ser amigo assim para os meus irmãos de sangue. Eu quero ser amigo assim para os meus irmãos aqui da igreja. E eu quero que o Senhor cada dia mais estabeleça esses princípios no meu coração. O Senhor tem um princípio principal, talvez o maior dele, porque Ele disse que era um novo mandamento que Ele nos dava, que era para a gente amar o outro. Então, se você ama seu irmão, não aconselhe ele a fazer coisa errada. E se você souber que ele está numa conduta de pecado, se você souber que ele está numa conduta de coisa errada, fazendo coisas que está fora do tempo, chame a atenção dele e o exorte em amor. A palavra do Senhor fala que quem tem amigos é uma pessoa privilegiada, mas quem tem muitos sai perdendo. Não acho que é à toa que isso está na Bíblia, não. Então valorize os amigos que são de verdade, e aqueles que não estão acrescentando nada na sua vida. Acrescente algo na vida deles. E você vai ver o reino do Senhor avançando e se expandindo. Amém? Vamos orar? Só para encerrar aqui antes de orar. Esses dias eu estava conversando com uma moça que eu amo muito aqui da igreja, que eu aconselho. E falando com ela a respeito de relacionamento, né? E eu queria deixar isso também aberto para as outras meninas. Eu acho que você está aqui na igreja, né? Hoje é dia dos namorados. Eu acho que você está aqui na igreja, vê um irmão que está aqui conosco, todo sábado, que está envolvido com as coisas do Senhor. Esse menino te chamar para sair, para ir aqui no shopping, no BH, para ir aqui na Alameda da Serra, tomar um sundae, comer um sanduíche, não tem nenhum problema. Eu acho que isso é até saudável, porque o meu sonho é que gerem relacionamento entre vocês, que têm a mesma fé, servem o mesmo Deus, estão na mesma igreja. Isso favorece muito os relacionamentos. Eu falei isso para ela. E falei com ela que não tinha problema nenhum ela ir, desde que seja aqui no shopping, que seja aqui na Alameda da Serra. Não tem problema nenhum. Mas falei para ela também, se ele te falar que quer que você vá na casa dele, que quer que você vá para o sítio dele lá no condomínio fechado, não sei aonde, pede para ele me convidar primeiro. Aí eu converso com ele. Então eu quero deixar isso aqui para vocês, viu? Eu quero ser um bom amigo na vida de vocês que são moças. Eu quero ser um bom amigo na vida de vocês que são os rapazes aqui. Contem comigo. Então, se um rapaz te convidar para esse tipo de coisa, aí você manda ele me convidar primeiro, aí eu vou acertar os detalhes com ele. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite tão especial, onde nós podemos estar aqui reunidos, ó Pai, Seu Deus, em amor em volta da Tua Palavra. Por causa do tempo, eu não falei muito dos princípios, mas nós temos falado desses princípios aqui, ó Pai, Seu Deus, o tempo inteiro, nas celebrações de domingo, nas celebrações de sábado. E eu te peço agora humildemente, ó Pai, Seu Deus, crendo que o Senhor está aqui no nosso meio, a palavra nos garante que o Senhor está aqui. Faz descer, Pai, ao nosso coração
os princípios do Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu como certo ou errado. Desde sempre na palavra do Senhor, o Senhor estabeleceu bênção e maldição. O Senhor colocou isso diante do povo e falou com o povo: está aqui diante de vocês bênção e maldição. E o Senhor disse: pois bem, escolhe a bênção e tudo te irá bem. Anda nesse caminho aqui de se guardar, de me honrar, de me buscar, e tudo te irá bem. O Senhor falou com Josué ali também: ser forte e corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite, guarda isso que está na palavra, e você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Oh Deus, nos ajuda. Eu não sei como, Pai, Senhor Deus, fazer isso. É uma luta diária, é um desejo do meu coração contínuo, ó Pai, Senhor Deus, trazer cada vez mais esses princípios do Senhor para dentro do meu coração. E vejo que cada vez mais que eu avanço, ou eu olho para homens que eu vejo neles, ó Pai, Senhor Deus, isso, e quero ser igual a eles, ó Pai. Eu vejo isso, ó Pai, Senhor Deus, neles e quero. Então, ó Pai, Senhor Deus, nos ajuda a fazer com que isso chegue no nosso coração, esse amor pelos irmãos, essa honra às pessoas que estão do nosso lado, Pai, essa honra aos nossos pais, essa honra ao que está do lado, Pai, como a palavra do Senhor fala ali, Senhor Deus, que Jesus ele não teve esse sentimento, muito pelo contrário, ele considerava cada qual superior a ele mesmo. Oh Deus, nos ajuda a ter esse sentimento de reconhecer, ó Pai, Senhor Deus, cada qual superior a nós. E que possamos viver, ó Pai, Senhor Deus, no caminho de trazer esses princípios do Senhor para dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, que o Senhor nos leve em paz, debaixo da sua poderosa mão, e nos ajuda, Pai, a lembrar dos teus princípios e fazer descê-los para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém?